Olá, queridos casais das equipes de Nossa Senhora que estão participando neste final de semana de mais um encontro de espiritualidade no lar, de forma online, mas para marcar para vocês um momento de espiritualidade. Eu sou o Padre Aldair, sou o sacerdote conselheiro espiritual da região Minas 5 e acompanho também em Divinópolis uma equipe de base, que é a equipe 6B, a equipe Nossa Senhora de Lourdes, aí em Divinópolis, do setor B também. E com muita alegria estamos juntos nesta manhã de hoje, neste dia 26 agora de setembro, para ajudar a vocês também, casais, a pensarem um pouco mais na questão da espiritualidade, como vocês estão acompanhando e vivendo nestes dias agora, deste final de semana, proposto aí pela nossa região Minas 5. Então nós vamos poder agora acompanhar um pouco mais do que vocês já viram, que é o tema deste ano, aliás, o tema deste final de semana, aqui desta carta apostólica do Papa Francisco, falando aí do ano de São José. E esta carta apostólica, Patris Cordis, ela traz algumas indicações e reflexões sobre São José, e algumas qualidades que o Papa Francisco percebe em São José. Por exemplo, a carta apostólica vai dizer para nós: São José é um pai amado do Pai, é um pai na ternura, é um pai na obediência, um pai no acolhimento, um pai com coragem criativa, um pai trabalhador e um pai na sombra. Algumas qualidades, alguns adjetivos que o Papa Francisco pôde perceber em São José, e a partir então desta carta apostólica e do ano instituído como ano de São José, que foi desde dezembro do ano passado, dia 8 de dezembro de 2020, e que conclui neste ano, dia 8 de dezembro de 2021, o ano de São José. Então o Papa Francisco nos ajuda a perceber em São José uma figura que tem muitas qualidades, e nessas qualidades, muitas qualidades de São José nos ajudam também a entender e perceber como São José é importante na vida da igreja e também na vida das famílias. O ano de São José foi instituído pelo Papa Francisco, lembrando e comemorando já os 150 anos em que a Igreja Católica tem São José como seu patrono. Então, nós vamos agora conversar um pouco sobre esta presença de São José na vida da igreja, na vida das famílias, e com o título nosso aqui hoje de São José, Pai na Sombra. E mais ao final da minha fala, nós vamos poder também realizar o dever de sentar-se. Então eu vou dar algumas indicações ao final para que vocês, casais, possam também fazer aí na sua casa esse PCE tão importante no movimento das equipes de Nossa Senhora, que é o dever de sentar-se. Pois bem, então a carta apostólica Patris Cordis, ela nos faz a pensar em São José como pai na sombra. Os nossos pais aqui na terra, eles são a sombra de nosso Pai no céu, ou nosso Pai celeste, que é o Deus Pai Criador de todas as coisas. Então entender que além de um pai humano aqui na terra, nós temos no céu um Pai que é Criador de todas as coisas e que cuida de todos nós, que cuida também de todas as coisas. Por isso, os pais são então amparados e guiados por esse Pai espiritual. De forma que ninguém está sozinho no mundo, de forma que ninguém está órfão no mundo. Nós temos um Pai no céu que cuida de todos nós e que cuida em especial dos pais aqui na terra. Por isso São José, que foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, ele viveu à sombra do Pai no céu, ou do Pai do céu, para poder então cuidar de Jesus aqui na terra. E o Pai celeste, ou Pai espiritual, é ele quem nos guarda e é ele também quem nos protege. E dentro desta reflexão do Pai na sombra, que o Papa Francisco coloca na carta apostólica Patris Cordis, Papa Francisco nos faz lembrar que não se nasce pai,
mas se torna pai. Vejam que interessante, né? Ninguém nasce pai, mas ele vai se tornando pai à medida que vai convivendo, à medida que vai tendo essa experiência de vida, essa experiência afetiva de cuidar daqueles que estão na sua responsabilidade. Para podermos dizer que é no caminho da vida e também no caminho da paternidade que você vai aprendendo a ser pai, assim como São José aprendeu também a ser pai, cuidando de Jesus, o Filho de Deus. Então é no caminho da vida, no caminho da paternidade que você aprende a ser pai, né? Na experiência prática ali do dia a dia. Ninguém nasce pronto e os pais também não nascem prontos, né? Nenhum pai, quando se torna pai, ele não nasce ali, ele não vem com um manual de instrução dizendo ali o que você deve fazer e o que você não deve fazer, ou quais as leis que você deve aplicar ou não. Mas assim, tudo isso aí vai se construindo na vida, no dia a dia. Então digamos que ninguém nasce pronto, nós vamos nos construindo e crescendo a cada dia. Não se torna pai apenas porque você colocou um filho no mundo. Vejam quanta responsabilidade. Digamos que no primeiro passo, colocar um filho no mundo seria muito fácil, seria até muito simples. Por isso, há muitos filhos aí que são filhos biológicos, mas que pode ser que sejam criados por outros ou cuidados por outros e se tornaram pais aqueles que criaram, aqueles que cuidaram. Então, colocar um filho no mundo seria muito fácil, mas deve se tornar um pai porque cuida responsavelmente por aquele filho, por aquela criança, por aquela pessoa. Cuidar responsavelmente é se envolver, é dedicar, é se aproximar, é estar junto, sorrir e chorar junto. O pai é aquele que passa a noite acordado com o filho. E aqui quando a gente fala pai, né, a gente está fazendo a referência a São José, porque foi o pai adotivo de Jesus, mas quando a gente fala também de pai, a gente lembra da mãe, né? Os pais são aqueles que passam junto com os filhos ou com o filho aquela vivência da experiência da vida, seja no momento ali da saúde ou da doença. O casamento lembra muito bem isso, né? Casamento é na experiência concreta do casal, da vida conjugal do casal. E ser pai é também viver a experiência da vida dos filhos, cuidar dos filhos em todos os sentidos, seja no material, que pode ser que seja muito fácil, mas também no sentido muito mais além do material, mas cuidar da vida, da pessoa, do interior daquela pessoa que está sob a sua responsabilidade. Então, assumir a responsabilidade sobre a vida de alguém é, de fato, exercer a paternidade. É assumir para si aquela criança ou aquele filho, aquela pessoa que agora está sob a sua responsabilidade. E São José foi o pai do Filho de Deus porque esteve junto de Jesus, né? Ajudou a criar ali o Filho de Deus e ajudou também a salvar o Filho de Deus em tantos momentos que foram perigosos, tanto para Jesus quanto também para Nossa Senhora. Por exemplo, depois do nascimento de Jesus, quando São José teve que sair com Nossa Senhora e o menino Jesus lá para o Egito, a fuga para o Egito para poder salvar então a vida do menino Jesus, quando Herodes mandou matar todos os inocentes daquele tempo, daquele ano, para ver se naquele meio de crianças que eram mortas fosse também morto o Filho de Deus, o menino Jesus. Então São José foge com Nossa Senhora e o menino Jesus para o Egito para salvar a vida de Jesus. Então o pai é aquele que salva também a vida do filho, é aquele que faz de tudo para estar ao lado do seu filho, salvando a vida do seu filho e da sua família. Então São José foi o pai na sombra, porque Jesus, sendo filho de Deus, não foi abandonado por Deus, mas na figura de São José, na figura humana de São José, Deus Pai, o Pai Celeste, o Pai Espiritual, cuidou também de Jesus, seu filho, e cuidou também de São José. Mas Jesus precisou de um pai humano aqui na terra para estar junto dele. Todos nós precisamos de um pai aqui na terra, uma referência paterna, uma referência ali de alguém que está à nossa frente para nos ensinar, para nos guiar,
para nos dar a instrução da vida. Então, ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade da vida e com ele partilhar também a existência. Ser pai não significa segurar o filho ou prender o seu filho ou até mesmo subjugá-lo, mas ser pai significa então viver com o filho na liberdade. Nenhum pai cria o filho para si, mas o cria para Deus e também para a vida. Então, nenhum pai cria o filho para si mesmo ou para estar com ele ali sempre, a vida toda, colado, agarrado no pai. Não tem jeito. Todos nós sabemos que não tem jeito. E a tradição da igreja chamou a São José de pai castíssimo. Aqui não se trata de uma referência em questão de meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário de posse. Ninguém deve possuir ou prender alguém. De alguém que não quer prender, mas permitir a liberdade na confiança. E São José foi esse pai castíssimo. A castidade, ela é a liberdade da posse em todos os campos da vida. O amor só é verdadeiro quando é totalmente casto. O amor só é verdadeiro quando é totalmente casto. Tanto o amor entre os casais, ali entre os esposos, ou entre também dos pais com seus filhos. O amor casto é o amor na liberdade, é o amor na confiança, é um amor que liberta. O amor que quer possuir, ele acaba sempre por se tornar perigoso. Por quê? Porque ele prende, ele sufoca, ele mata, ele torna infeliz, ele destrói. Ele não deixa outra pessoa viver, ter a sua liberdade interior, ter a sua vida e a sua experiência de vida no dia a dia. O exemplo que nós temos é que Deus amou o homem com um amor casto, ou seja, com um amor livre, deixando o homem viver a sua liberdade e na sua liberdade, inclusive para errar ou até mesmo para se opor a Deus. Deus não teve medo da liberdade humana porque muito amou o homem. Então, a lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, de total liberdade. E São José soube amar de uma maneira extraordinariamente livre. São José nunca colocou a si mesmo no centro, como se ele fosse o mais importante para Jesus e também maior do que Deus, porque São José foi o pai do Filho de Deus. São José nunca se colocou como o mais importante, como aquele que era o principal ali naquele crescimento do menino Jesus ou naquele acompanhamento que São José teve com o menino Jesus e a Sagrada Família. Então, São José soube descentralizar-se, colocando Maria e Jesus no centro da sua vida. É aquela lógica que Jesus nos ensina. São José perde para poder ganhar. Ele abre mão da sua vida para poder então valorizar a vida de Nossa Senhora e, sobretudo, a vida de Jesus, o Filho de Deus. Então, São José viveu para eles, para a Sagrada Família. E a felicidade de São José não foi marcada na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. É como se São José tivesse também doado tudo de si para a Sagrada Família. Alguém que viveu na confiança e no amor o seu cuidado para com o Filho de Deus. Alguém que acolheu este dom de Deus na sua vida e dedicou este dom de si e de Deus para com o Filho de Deus. Então, em São José, nunca se notou uma frustração, mas apenas uma confiança. Ele foi um homem santo que nada falou na Sagrada Escritura, como nós sabemos. Não há nenhum relato que tenha uma fala sequer de São José na Sagrada Escritura, mas outros falaram por ele, outros o chamavam de justo. E São José foi justo, foi casto, foi um homem piedoso. O seu silêncio persistente, ele não inclui as lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança.
O silêncio de São José nos ensina, em nossas famílias, a não ficarmos lamentando pelos problemas que passamos também em nossas casas. Enfrentamos problemas, enfrentamos situações difíceis, conflituosas, mas em alguns momentos da nossa existência e também da nossa vida, seja ela particular ou uma vida familiar, os problemas aparecem, as situações difíceis aparecem. Na Sagrada Família também os problemas apareceram, houveram situações conflituosas, difíceis, mas que São José estava ali confiando em Deus e na graça da sua paternidade em cuidar ali da Sagrada Família. Nos ensina a reclamar menos e a viver melhor a nossa fé em Deus. Será que temos reclamado de tanta coisa ou de tantos acontecimentos? Será que temos colocado os problemas das nossas famílias maiores do que a força e a presença de Deus na nossa casa e na nossa família? Então, o silêncio de São José, ele não é inutilidade, mas é ação na confiança total a Deus. São José permaneceu no silêncio não porque ele era incapaz, não porque ele não dava conta de resolver os problemas da Sagrada Família, muito pelo contrário. Mas São José, no seu silêncio orante, de fé, de amor a Deus, de confiança ao Pai, São José soube sim ajudar a Sagrada Família a resolver grandes situações conflituosas, como nós lembramos aí na fuga para o Egito, por exemplo. E o nosso mundo precisa de pais que sejam corajosos, assim como foi também São José. São José nos ensina a ter coragem, coragem para rejeitar os dominadores. Então, no mundo de hoje, nossas famílias precisam de pais que sejam também aqueles que vão rejeitar os dominadores. Há pais que querem dominar aqueles que são seus ou estão sob o seu cuidado. E Jesus nos ensina justamente o contrário. Jesus nos ensina a manter e a viver o diálogo e também acolher aqueles que estão aos nossos cuidados na liberdade que eles precisam também ter. O mundo precisa também de pais que saibam rejeitar quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. O outro não pode ser minha posse, mas deve ser alguém em que eu compartilho a minha vida. E Jesus nos ensinou a amar o próximo e dar também a nossa vida por ele, por aquele nosso irmão que precisa também da nossa ajuda e da nossa atenção. O mundo precisa de pais que saibam então rejeitar aqueles que confundem autoridade com autoritarismo. E Jesus sempre teve autoridade, mas Jesus nunca foi autoritário. Há uma linha muito tênue sobre essa questão da autoridade e do autoritarismo. Você tem que ser um pai com autoridade. A sua palavra tem que ter autoridade na sua casa com seus filhos e ali para construir um lar que seja edificado em Deus. Mas você não pode ser autoritário no sentido de que só você manda, só você exige, só você fala. Não, você tem que saber então ter a sua autoridade, mas também na confiança e no diálogo. O mundo precisa de pais que saibam também rejeitar aqueles que confundem serviço com servilismo. Jesus veio para servir e nos ensinou o dom do serviço como doação ao outro e também ao próximo. O dom do serviço significa não só e não é simplesmente dar ordens, mas o mundo do serviço ou a vida do serviço significa também colocar a serviço dos irmãos e a serviço também da família. A serviço também da família. E o mundo precisa também de pais que precisam rejeitar também aqueles que confundem confronto com opressão. Jesus nos ensinou a acolher o diferente e não a oprimi-lo ou desprezá-lo ou viver no preconceito. Mas Jesus nos ensina também a aceitar, a viver com aquele que é o diferente. O mundo precisa de pais que saibam rejeitar caridade com assistencialismo. Tudo isso fala na carta apostólica que o Papa Francisco nos apresentou sobre São José, o ano de São José. Rejeitar caridade com assistencialismo, ou seja, Jesus nos ensinou
Jesus nos ensinou a buscar o pão de cada dia com honestidade. Ou seja, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Saber fazer uma caridade ou uma doação com o coração aberto, livre, desprendido. E fazer com que aquele que recebe a doação ou aquele que recebe uma ajuda possa crescer, para que a assistência que você o dá, ela seja por um tempo, ou seja por um período, ou seja por aquele dia ou aquele momento, mas que depois aquela pessoa saiba também reconhecer a necessidade de buscar o pão de cada dia com dignidade. Também, Jesus nos ensina a rejeitar a força com destruição. O mundo precisa de pais que saibam rejeitar a força com destruição. E Jesus era totalmente contrário às guerras e a todo tipo de violência. Jesus nos ensinou também: seja forte nas tribulações, perseverança, tenha fé, tenha confiança, mas não vá viver uma luta diária de guerras, de tribulações com apenas brigas e contendas. Não, isso não vai resolver nada. Mas tenha paciência, tenha fé para buscar no dia a dia, na oração de cada dia, a força que você precisa para rejeitar todo e qualquer sinal de destruição, sinal de guerra. E o Papa Francisco nos lembra então na Carta Apostólica Patris Cordis que toda verdadeira vocação ela nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício, a gente se sacrificar em benefício do outro, viver a maturidade própria que cada vocação nos chama a viver, a sua vocação de pai, a sua vocação de constituir e construir uma família com seus filhos, com sua casa, com tudo que você tem e que você vive, se entregar a isso, viver a sua vocação total neste dom que Deus o chamou. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, ela detém-se apenas na lógica do sacrifício. Então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre-se o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Todos nós, naquilo que nós vivemos e somos, nós temos ali, digamos assim, o peso que a gente tem que carregar sobre as nossas decisões e na nossa liberdade. O peso que eu digo aqui não como sacrifício, mas há situações de cada vocação, de cada momento, que são específicas. Por exemplo, ser padre é muito bom, sou muito feliz como padre. Mas há momentos também que é mais pesado, que é mais difícil. Ser pai, para você que é pai, para você que tem a sua esposa, sua família, sua casa, seus filhos, também é um momento ali ímpar na sua vida. Você também tem que ser feliz por ser pai, por ser esposo, ou por você que é mulher, que é esposa, pela sua casa, pelos seus filhos, por tudo. Mas há momentos também na vida conjugal de vocês dois e na vida da família que vocês também passam por dificuldades, que vocês têm o sacrifício de vocês, mas nem por isso o sacrifício, o lamento, a dor, a doença podem impedi-los de viverem felizes como vocacionados à missão que vocês escolheram e buscaram e vivem todos os dias. Não podem deixar com que os problemas sejam maiores do que a vida de vocês, a família de vocês, os filhos de vocês. Então, a paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos, ela sempre abre espaço para o inédito, para o novo. Então, se na vocação familiar que vocês têm, vocês conseguem renunciar às tentações de poder querer resolver tudo sozinho, porque são já adultos ou porque são maiores, claro, e têm mais experiência que os filhos, não criam essa tentação de querer decidir tudo sozinhos. Nem o pai, simplesmente o pai, nem a mãe, por ela mesma, mas também nem vocês dois ali, o casal, mas saibam dialogar. Saibam conversar. Cada filho de vocês, eles traz sempre consigo um mistério, algo inédito, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeita a liberdade dos filhos.
Tanto que o pai, né, quando a gente fala o pai, lembra também o pai e a mãe. São José sempre soube que aquele menino não era seu, mas foi confiado aos seus cuidados. Foi cuidado e ali criado também pelos cuidados, né, de São José. Quando você se encontra na condição de exercitar a paternidade, lembre-se que ela nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Minha gente, nenhum de nós somos donos dos outros. Pode ser que a gente não seja nem dono de nós mesmos, porque quem é o dono ou quem tem a posse sobre tudo e todos é Deus. Deus tem a posse sobre nós porque nós somos filhos de Deus. Então, se Deus é aquele que tem a posse sobre a minha pessoa, porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, então quem sou eu para dominar a vida do outro, para determinar a vida do outro? Não, eu não posso fazer isso. São José não determinou a vida de Jesus. São José não escolheu o caminho para Jesus, mas São José acompanhou Jesus. E naquilo que São José era para Jesus, com certeza, Jesus também aprendeu muito com São José. A profissão, talvez a fé, a vida, e Jesus pôde crescer buscando ali a experiência de seu pai adotivo São José. E isso se tornou para Jesus uma bonita, bela e grande referência. Então, quando você se encontra na condição de exercitar a paternidade, lembre-se que ela nunca é exercício de posse, não pode ser, mas ela é um sinal que remete para uma paternidade mais alta. Ela é um sinal que remete para uma paternidade mais alta que está em Deus e que é sempre e será sempre em Deus. E estamos todos na condição de São José. Nós somos sombra do único Pai celeste que é o nosso Pai no céu. Então, por isso, São José tem esta definição ou esta qualidade que o Papa Francisco nos ajudou a lembrar nesta carta apostólica, Patris Cordis, de poder lembrar então que São José é o Pai na sombra. Ele soube então entender que acima dele está alguém que era maior e que era responsável então por Jesus e por todos nós, assim também pela Sagrada Família. Pois bem, aqui tivemos uma pequena reflexão de São José com este distintivo de Pai na sombra. Agora o nosso encontro de hoje também, deste final de semana, nos convida a pensar nos PCEs que o nosso movimento das equipes de Nossa Senhora também nos cobra, mas ao mesmo tempo vocês enquanto casais e nós enquanto conselheiros espirituais também somos chamados a viver no nosso movimento. E aqui, claro, agora o dever de sentar-se, que é próprio para vocês, casais, poder sentar e discutir aí a relação de vocês a partir de Deus, a partir do movimento das equipes de Nossa Senhora. Então vamos agora ao nosso dever de sentar-se. No livro aí que vocês receberam, no material que vocês receberam, eu coloquei agora estas reflexões que eu vou fazer agora com vocês, que dá para vocês também irem acompanhando aí no livro de vocês, tá bom? Então você, casal que está participando conosco, agora é o momento do dever de sentar-se. Aqui, claro, vou dar apenas algumas indicações, mas que no tempo que vocês vão ter, vocês possam aprofundar o que nós conversamos e agora sobre esses pontos, alguns tópicos, alguns pontos que eu vou lembrar neste momento. Primeira coisa, comece pela oração, colocando-se diante de Deus como aqueles que Deus escolheu neste mundo para cuidar um do outro e dos filhos, se vocês os tiverem. Claro que tem casal que às vezes ainda não tem filhos ou não puderam gerar filhos biológicos, mas lembrem-se o que nós conversamos. Ser pai, ele não nasce pronto, mas o pai vai vivendo a partir da vivência e experiência com os filhos. E ser pai não é só colocar um filho no mundo. Ser pai é cuidar, é poder criar, é poder viver com ele ali, acompanhar aquele que está sob a sua responsabilidade. Então, primeira coisa, comece pela oração colocando-se diante de Deus como aqueles que Deus escolheu neste mundo para cuidar um do outro
e também dos filhos que vocês têm e que acompanham. Todo dever de sentar-se precisa começar com uma oração. Não se esqueçam disso. Então é o momento aí de você colocar as mãos nas mãos da sua esposa, do seu esposo e rezarem juntos no início desse dever de sentar-se. Pode ser que sejam colocando as mãos postas, os dois, ou pode ser que sejam colocando as mãos também juntos ali, ou dando as mãos de forma com que vocês agora se entregam um ao outro na oração e os dois se entregam a Deus neste momento tão importante do dever de sentar-se. Terceiro, nunca se deve começar um dever de sentar-se já indo logo para falar de algum erro ou desagrado na relação conjugal. Não comece desta forma. Reze primeiro. Peça a Deus a oração, peça a Deus a força do seu Espírito Santo para iluminar aquilo que você tem a dizer ao seu esposo ou à sua esposa. Então, faça primeiro a oração para depois vocês poderem dizer alguma coisa da relação conjugal de vocês. No início de tudo, é preciso respirar, acalmar o coração e, sobretudo, pensar em Deus. Pense primeiramente em Deus. Deus nunca poderá ficar de fora do dever de sentar-se. Ele faz parte desse PCE, tão importante na vida do casal e também do nosso movimento das equipes de Nossa Senhora. Deus faz parte desse PCE importante. Ele não pode ficar de fora. Às vezes, se cai na tentação de fazer o dever de sentar-se sem a presença de Deus, mas isto é um fracasso. Você precisa estar na presença de Deus e deixar Deus também fazer parte do dever de sentar-se que você se propõe a viver e fazer. Realizar o dever de sentar-se sem Deus é viver na autossuficiência e querer também resolver tudo sem Deus. Quantas vezes na nossa vida, a gente, como autossuficiente que somos ou podemos ser, a gente quer resolver tudo sozinho e não dar espaço para Deus. É sentir-se então um super-herói capaz de resolver tudo sozinho. Mas, meus irmãos, queridos casais, nós não damos conta de resolver tudo sozinho. Nós não conseguimos fazer tudo sozinhos ou de maneira particular e egoísta. Nós precisamos do outro. Você precisa do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu esposo. Vocês dois precisam dos filhos e vocês todos, enquanto família, precisam de Deus. Isso torna a relação conjugal e o dever de sentar-se como meramente uma questão humana, sem a graça de Deus e sem a sua presença. Ou seja, quem quer fazer tudo sozinho vai viver de forma simplesmente humana, ou às vezes até um pouco animal, e sem querer deixar Deus fazer parte da sua vida, quando a gente quer fazer tudo sozinho. Isso torna a relação conjugal e o dever de sentar-se como meramente uma questão humana, sem a graça de Deus. E com isso, nunca vão se conseguir resolver algum tipo de problema ou desajuste que há na relação conjugal. Então comecem pela oração, colocando-se diante de Deus como aquele que Deus escolheu neste mundo para cuidar um do outro e dos filhos, se vocês os tiverem. Deus colocou você na vida dela, colocou ela na sua vida e colocou vocês dois na vida dos filhos de vocês. Nesse dever de sentar-se, é colocado diante de Deus toda a sua família. A vida da sua esposa, do seu esposo e também dos seus filhos ou aqueles que estão vivendo com vocês e que vocês se tornaram responsáveis por eles ou se tornaram os pais na sombra por eles. Então lembre de cada um dos seus filhos. Lembrem também de cada uma daquelas pessoas ali que compõem a sua família, que ajuda você a viver bem ali na sua família. Depois deste primeiro momento, é hora de pensar em como vocês dois estão vivendo a paternidade. Quais foram as alegrias colhidas pelo dom da paternidade
e da maternidade na vida e na casa de vocês? Será que vocês têm deixado tudo, ou o dom da paternidade ou da maternidade, na responsabilidade só do outro? Ou você também tem contribuído para viver bem esse dom da paternidade ou da maternidade? Quais foram as alegrias colhidas por vocês como pai ou como mãe na vida dos filhos de vocês? Pode ser que agora vai passar aí um filme grande, longo, na cabecinha de vocês, desde quando ali o período da gestação, do nascimento, do parto, nos primeiros meses também, né, tendo as dificuldades para poder entender aquela criança que tinha acabado de nascer, depois os primeiros passos da criança, as primeiras palavras ou a primeira alimentação da papinha. Como foi tudo isso? Como foi esse início? Depois a criança crescendo, entrando para a escola, você ensinando os primeiros deveres, e ali a criança sabendo escrever o nome, sabendo entender já algumas coisas da realidade da vida e do mundo, e você ensinando a seu filho as coisas da igreja, levando o seu filho para o catecismo, depois a alegria daquela criança ou daquele filho fazer ali a primeira comunhão, né, os primeiros sacramentos. Quanta coisa! A criança vai crescendo, foi se tornando adolescente, jovem, depois começou a namorar, depois pode ser que tenha casado, tenha já dado a vocês netos. Vejam que a vida passa tão depressa, tudo vai caminhando, mas não podemos perder aí, vocês perderem a referência de pais. Pais na sombra, porque Deus, que é o Pai maior, cuida da sua família e cuida de vocês e cuida também dos filhos e netos de vocês. Então, quais foram as alegrias colhidas pelo dom da paternidade que vocês escolheram? Depois, o que veio como sinal de novidade e esperança com a chegada dos filhos ou dos netos? Há quem diz, né, que ser avô e avó é ser pai duas vezes. Eu penso até que é ser pai duas vezes, porque todo aquele cuidado que vocês tiveram com os filhos de vocês no início, agora vocês têm com os netos. E há até um pensamento assim: o que eu errei na criação dos meus filhos, eu não vou agora errar com os meus netos. Ou o que eu não fiz para os meus filhos, eu vou tentar fazer agora para os meus netos. Pode ser que tenha também uma relação nesse sentido. Então, né, o que veio como sinal de novidade e também de esperança com a chegada dos filhos ou dos netos? O que mudou na vida de vocês com a chegada do primeiro filho, depois com a chegada do segundo filho, depois lá quando já tiveram uma certa idade vieram também os netos? O que mudou na vida de vocês? Qual foi o sinal de novidade e de esperança com a renovação da vida? Que tipo de pais vocês estão sendo para os filhos de vocês? Essa pergunta, ela é inquietante. Que tipo de pais vocês estão sendo? Um pai amoroso? Um pai que respeita? Um pai que reza junto? Né? Um pai que acolhe? Um pai que sabe dialogar? Um pai que cuida? Um pai que ri, que chora, que sofre junto com os filhos? Ou um pai carrasco? Ou um pai mentiroso? Ou um pai que não tem uma fé? Ou um pai que não sabe ajudar? Ou um pai que não sabe compreender a dor dos filhos? Que tipo de pais vocês estão sendo? Lembrando que aqui o pai, não só a referência masculina, mas pais, o pai e a mãe, o homem e a mulher que, digamos assim, geraram aquele ser, aquela vida, e agora tem também por responsabilidade cuidar e criar esta vida, este filho. Vocês estão sabendo dividir as responsabilidades? Ou eu deixo tudo para cima dela ou para cima dele? Agora eu estou cansado. Agora eu estou cansada, não dou conta, não faço. Agora é sua vez de olhar. Agora é sua vez de cuidar. Não. A responsabilidade dos filhos, ela tem que ser partilhada, ela tem que ser dividida. Lembremos que ser pai não é só aquele que coloca no mundo, mas aquele que cria e que cuida. Então pode ser que algum casal não consiga ter filhos biológicos, mas vocês também
são responsáveis por cuidar de alguém. Talvez seja algum sobrinho, seja algum parente, ou até mesmo alguém que vocês adotaram como filhos e estão sob a responsabilidade de vocês. Todo o dever de sentar-se faz a gente pensar também na regra de vida. E aí agora vem uma questão. Será que preciso fazer uma nova regra de vida individual ou talvez enquanto casal em relação aos nossos filhos ou em relação aos filhos? Aqui precisamos pensar, já que estamos falando dessa questão de pais e cuidado com os filhos, com a família, será que eu preciso fazer uma regra de vida nova para com a relação de eu cuidar dos meus filhos ou do meu filho ou daqueles que estão sob a minha responsabilidade? Se sim, vocês dois, marido e mulher, conversem sobre isso e façam, mas se não, continuem vivendo e cumprindo a regra que vocês já têm, já marcada e delimitada aí para a vida de vocês. Então, tirem esse tempo para poder pensar na regra de vida. É essa regra que devemos continuar ou precisamos mudar esta regra de vida? A carta mensal do mês de agosto e setembro deste ano de 2021, ela nos diz que a realização do dever de sentar-se leva a uma análise das atitudes relativas à vida conjugal. Então, faz também rever os projetos, fraquezas e fortalezas do casal. Também faz ratificar as certezas sobre o relacionamento conjugal com os filhos, com a comunidade em que vive e retificar as atitudes que ainda estejam incoerentes com o Evangelho. É o que nós estamos conversando aqui. A regra de vida, ela movimenta toda a nossa vida, porque ela me faz pensar na maneira como eu estou vivendo, na maneira como eu sou, e me faz pensar da maneira como eu devo ser, como eu devo agir, tanto comigo mesmo, com a minha família e com a comunidade e com a igreja do qual eu participo. Por fim, ao final desta reflexão toda e também do dever de sentar-se, assim como você iniciou o dever de sentar-se na oração e também na presença de Deus, agora é hora também de você encerrá-lo com uma oração de agradecimento a Deus por tudo que vocês conversaram e conseguiram também se acertar. Então lembrem-se, o dever de sentar-se começa com uma oração, pensando e buscando a Deus, estando na presença de Deus, e precisa também encerrar-se com uma oração. Faça uma oração de agradecimento a Deus, faça uma oração de entrega a Deus da sua vocação de pai, da sua vocação de mãe, da sua vocação de pais enquanto criadores e geradores de filhos. Faça uma oração pela família que você tem, pela família que você é. E minha gente, não existe família perfeita, não existe uma família santa como nós pensamos e gostaríamos que as nossas famílias fossem. Claro, o querer e o pensar que as nossas famílias sejam santas é uma atitude muito bonita e, digamos, até também assim, grandiosa diante de Deus. E precisamos sim pensar tudo isso. Mas se as nossas famílias ainda não são santas como nós a desejamos, não percamos as esperanças e nem a fé. Um dia elas vão se tornar santas, mas precisamos ter paciência, precisamos ter calma e saber dar um passo de cada vez. Nada acontece de uma hora para outra, nada acontece de uma forma e de uma única vez. Tudo é aos poucos. Uma caminhada de grandes passos, ela tem que começar com os pequenos passos. Então não desanime se a sua família tem problemas, não desanime se os seus filhos são difíceis, não desanime se os seus filhos não vão à igreja que você convida, participa e vai. Ou não desanime, não desacredite nos seus filhos por causa de alguma situação muito particular e que você talvez vive com eles. Mas faça a sua parte, como pai, como mãe, como casal, faça a sua parte, sobretudo rezando pela sua família, rezando pelos seus filhos. Que São José, pai na sombra, que cuidou tão bem de Jesus, que cuidou da Sagrada Família,
interceda por você e ajude você a ser um bom pai. Ajude a você reconhecer a paternidade. Ajude você também, enquanto mãe, a cuidar também dos seus filhos, a cuidar da sua casa. Assim como há pai na sombra, nós não podemos também pensar que a mãe não esteja também na sombra de Deus Pai. Porque o Deus que é Pai, Ele cria, Ele cuida de todos nós, tanto do pai quanto também da mãe. Então você também que exerce a sua maternidade, então você exerce também na maternidade de Deus e também de Nossa Senhora. Nossa Senhora, que foi a mãe de Jesus, ela também esteve ali à sombra porque Deus estava acima dela e ela gerou Jesus por causa da força e da presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então Nossa Senhora também foi mãe de Jesus na sombra, porque Deus é o Pai de Jesus, aquele que é o responsável por Jesus, o seu Filho. Assim também somos todos nós, filhos de Deus. Deus nos ampara e Deus nos protege. Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, cuide de nós, de todos nós, e cuide de você também enquanto mãe dos seus filhos. E que São José também interceda por todos nós e interceda por você, que é o pai também dos seus filhos, e lembrando que sempre é um pai maior do que todos nós que está no céu e que cuida também de todos nós. Um bom encontro para todos vocês. O encontro termina hoje, com o nosso domingo, mas que vocês possam viver aí a experiência da fé e da espiritualidade todos os dias da vida de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.